certeza. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto que eu acho muito importante de espalhar conhecimento e equipar todos os cristãos que estão nessa área criativa. E meu nome é Patrick, eu moro em Orlando, nos Estados Unidos. Eu sou design gráfico há 6 anos e estou na Lagoinha há 5. Eu vou contar um pouquinho só da minha trajetória, assim, só para as Uhum, pessoas me conhecerem mais também, para quem não me conhece. Fui design gráfico, né? Eu comecei como fotógrafo dentro da Lagoinha, como voluntário. Aí eu comecei a ajudar no design gráfico, até que chegou tempos pós-pandemia, que a Lagoinha ela já vem crescendo muito, mas de um tempo para cá ela, tipo, ela aumentou tem muito, esse cresceu plano muito rápido, né? demais e unificou também. Uhum. Então, por 4 anos eu fui diretor de arte da Lagoinha Orlando, especificamente da Lagoinha USA. E Ah, sim. agora, eu junto com o Hugo, que ele é diretor de arte da sede, a gente é da equipe de direção global. Global. Então, nosso trabalho agora é realmente unificar todas as lagoinhas, ser uma linha só, né, de criatividade. Uhum. E tem sido um desafio muito grande. Eu tenho aprendido muito também. Então, ensinar para vocês sobre direção de arte também é um pouco eu reaprender o que venho aprendendo, né, Sim, nesse tempo. sim. E eu E é tive legal também. oportunidade. Não pode falar. Pode. Então, é legal também porque, por exemplo, eu sou designer Uhum. e eu vejo que, pelo menos eu como designer, às vezes falta aquela visão macro das coisas, assim, vamos dizer assim, tipo, Uhum. não só do visual de um projeto, essas coisas assim, mas tipo, ter a visão, que nem se falou, uma visão geral, uma visão de unificar tudo, assim. E na minha igreja eu estou trabalhando para isso, para ajudar, então essa aula aqui vai ser bem enriquecedora até para mim. Não, muito legal. E realmente, quando você atua como design gráfico, só você meio que é a pontinha do iceberg ali, que você tá ali só reproduzindo, você tá criando ali, mas Sim. a coisa física. Então, e a direção vem muito mais para trás. Então, é que a gente vai entrar nos backrooms, assim, porque o diretor de arte, assim, ele tem que, desde a ideia de marketing, de briefing, que a gente vai entrar nisso na aula também, até a seleção de cor, seleção de fonte e tal. Uhum. Então, vamos começar a aula? Começar a aprender aqui. Bora. É, o Mike vai abrir a apresentação, eu acho. Aí, foi. Agora Legal. o lugar de fala é o seu, você manda. Então, vamos fundo. Pode falar o que você quiser aí. A gente vai aprender. Obrigado. É nóis. Então, bora começar, gente. Então, a minha aula é direção de arte na prática. Eu já falei um pouco sobre mim, mas eu só quero complementar algumas coisas para quem ainda não me conhece. Eu sou diretor de arte na Lagoinha Global e eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos de tipo pessoas, comunidades incríveis. Então, os últimos lançamentos do André Valadão eu tive a oportunidade de estar à frente em relação à identidade visual mesmo, de conceito. Então, os últimos projetos desde 2017 que vocês têm escutado, visto por aí do André Valadão, eu que tive à frente, assim, tive envolvido, eu e minha equipe, né? Mas tive a oportunidade de trabalhar com o Flaus, com o Isaías Saad, tive a incrível oportunidade de participar de algumas criações de materiais assim para a rede social do Maverick City, do Brand Lake e outras empresas. Como o Gabriel falou, da Vindivide também, eu pude fazer edição de fotos e tal. Então,
Só para vocês conhecerem um pouco do meu background, que eu tive algumas experiências em algumas áreas, então eu acho que vai ser legal da gente agregar isso no conhecimento de vocês, porque é muito importante, principalmente para quem já é diretor de arte, quem está se aprofundando nisso, quem vai começar a trabalhar nessa área, é muito importante vocês terem um pouco de conhecimento de todas as áreas que vocês vão ter conexão, né? Então vamos lá. Então, o que que é direção de arte? Muitas vezes a nomenclatura em si pode meio que dar uma confundida na gente, igual o Gabriel falou que ele é o design gráfico, né, da igreja dele. Eu sei que muitas pessoas aqui também são design gráficos das suas igrejas, das suas comunidades. E o que que é diretor de arte? Um design gráfico é um diretor de arte? Pode ser um. Pode. É que na verdade depende muito da onde você está inserido, né? A nomenclatura e, e a área, né, de atuação pode variar muito de igreja para igreja, porque muitas vezes o designer gráfico, ele também pode atuar como diretor de arte, pode atuar como líder, pastor, então depende muito da onde você está inserido. Mas qual é a diferença, né? A principal diferença da direção do diretor de arte para um design gráfico, por exemplo. Em termos um pouco básicos, assim, mais simples para explicar, o design gráfico ele é o executor. Então, ele que vai executar esse trabalho. Se você é freelancer, provavelmente você é tudo, né? Você é diretor de arte, design gráfico, copywriter, mas o diretor de arte, ele é o que vai realmente trazer a linguagem, ele que vai trazer o estilo, as cores e o design gráfico, ele vai executar aquilo que o diretor de arte tá expondo para ele. Então, se a gente for simplificar numa frase, a direção de arte canaliza uma ideia, um conceito e um projeto físico e consistente. O que é canalizar? Ele vai pegar todas as informações de um projeto. Então, vamos supor que a gente está numa igreja, vai ter um evento de voluntários, alguma festa em si. Então, o diretor de arte, ele que vai captar todas essas informações que é preciso para começar a produzir uma campanha. Então, desde dia, data, horário, o motivo para aquilo, o público-alvo. Então, o diretor de arte, ele que vai sumarizar todas essas informações, ele que vai passar de uma forma muito clara para o design gráfico para aquele projeto, aquela campanha ser realizada. Então, eu gosto muito dessa analogia do diretor de arte como um maestro. Então, já faz algum tempo, já faz uns 2 anos, na verdade, que eu venho tendo uma revelação, assim, de que ser um diretor de arte é mais uma questão de liderança, é uma posição de liderança em si do que da criatividade de realização em si. Por que eu falo isso? Porque o diretor de arte, ele que vai coordenar o time de criação ali. Então, debaixo do diretor de arte, ele geralmente tem um copywriter, ele tem um design gráfico, então ele tem pessoas abaixo dele que ele precisa confiar, que ele precisa cuidar e que ele precisa também passar as informações de uma forma coerente, de uma forma clara, para aquele projeto funcionar, né? Para aquele projeto ir para frente. Então, o diretor de arte é mais esse trabalho de liderança mesmo, de você delegar tarefas, de você delegar, de você passar informação. Então, é muito importante a gente ter essa visão, porque principalmente a gente, como design gráfico, começa sempre produzindo muita coisa, sempre precisa ser muito criativo. Então, a gente não cuida tão desse lado de pessoas, né? Que a gente precisa ter um relacionamento com pessoas, que a gente precisa, que a gente precisa
realmente se relacionar com as pessoas, né. Então, tô aqui pra a gente lembrar que somos humanos, que somos cristãos, né, então a gente nunca pode deixar essa vertente, né, de humano, de relacionamento, ainda mais, sendo que a direção de arte ela é mais pautada realmente nessa questão de liderança. E quando a gente fala, né, com pessoas, com relacionamentos, a gente sabe que não é perfeito, né, sempre vai ter algumas dificuldades, e ainda principalmente igreja, né. Eu acho que todo mundo aqui sabe as dificuldades, né, mas não é nem ministeriais, né, eu acho que é mais de relacionamento entre pessoas, né. Ainda mais quando se fala de arte, é sempre meio perigoso, né, a gente ter algumas discussões, algumas dificuldades em si. Então, direção de arte não é sobre perfeição, é sobre constância. O que que significa isso? Nós criativos, né, no modo geral, independente da área, a gente tem uma como que eu posso dizer? Não uma responsabilidade, mas acho que uma pressão mesmo, de que a gente sempre precisa ser aquela pessoa que tem um portfólio magnífico, super criativo, toda postagem precisa ser super criativa, original, e isso consome a gente, né. Porque apesar de a gente estar sempre atuando nesse lado criativo, a gente não consegue sempre ser a pessoa que tem a ideia mirabolante que vai mudar o rumo da do cenário cultural, sabe, da comunidade, e isso a gente precisa levar para o nosso coração, na verdade. Como líderes, a gente não pode ser aquele líder que sempre ser perfeccionista é uma coisa, porque você está buscando a excelência. Então você quer as coisas bem feitas, você quer as coisas que saiam da maneira correta, porque o nosso trabalho ele vai atingir pessoas e do jeito que ela atinge, a gente não tá levando, na verdade, uma mensagem tipo: "Compre um produto ou compre um serviço", mas, cara, a nossa mensagem é o evangelho. Então, a forma que a gente produz, que a gente faz o nosso trabalho como criativo, vai interferir como que ele vai receber Jesus. Então, nossas artes, independente que seja, gráficas, motion, um texto de copyright, aquilo vai fazer parte da conversão de uma pessoa lá na frente. Então a gente precisa ter esse cuidado, mas não a gente não pode cair na armadilha de ser aquela igreja super conceitual que cada postagem é uma "Nossa, mudou o curso da humanidade". Porque imagina que é um gráfico, né, se a gente sempre procura essas coisas mirabolantes, o que a gente teoricamente está procurando? Sempre um pico. Então toda postagem, nossa, nossa, nossa. Mas para esse pico acontecer, antes desse pico tem o desnível, né, então sempre vai ser no formato de uma coroa, vai subir, só que vai descer para poder subir de novo. E o que é perigoso é essa queda, porque essa queda pode causar realmente problemas no nosso emocional, né, tipo, na nossa criação, porque eu realmente acredito que a nossa forma de criar é uma forma de worship, sabe, de dar louvor a Deus também. Então, se a gente não tá fazendo isso da maneira certa, vão ter vários outros problemas, né. Então, por isso que constância é sempre uma linha que vai subindo, que vai indo. Então, a constância não é eu quero que vocês me entendam aqui, não é não na pra tipo, prático, "Nossa, tem que postar sempre", não, constância é você não se desgastar tanto para criar alguma coisa que vai te levar a a fatiga, sabe. Então,
por isso que a direção de arte, e é uma coisa que a gente vem trabalhando na Lagoinha bastante, a gente criar uma marca institucional muito forte, então com padrões muito claros. Eu vou dar um exemplo aqui, na Lagoinha, a identidade visual institucional dela é colagem, é algo mais despojado, amarelo, preto e branco com uma determinada fonte, porque essa é a cara da Lagoinha. Então, quando a gente pensa na constância, a gente vai ter uma esteira de produção coerente, que a gente não vai precisar ficar trabalhando tanto em alguma coisa, por exemplo, nas placas do banheiro, nas placas institucionais. Quando a gente tem essa direção de constância, a gente vai sempre ter alguma coisa, um backup, né? Então a gente vai trabalhando na constância, em boa qualidade, com uma boa estrutura, né? Não são perfeitas, mas a gente faz coisas com a diagramação certa, vocês me entendem. Aí, na Páscoa, cara, a gente precisa ter esse pico. Na Páscoa é a oportunidade da gente poder trabalhar outras coisas, da gente realmente se forçar, né? Eu acho que existem momentos e, e é essa a questão. Então, o diretor de arte, ele precisa ter esse discernimento para também conversar com os líderes dele e ele poder trabalhar com a sua equipe de uma forma que não seja desgastante, igual que a gente brinca aqui na Lagoinha, que a gente apagava muito, ainda apaga, né? Porque a gente está sempre trabalhando para melhorar. A gente não é perfeito e a gente quer realmente fazer uma coisa saudável, né? Porque trabalhar para o reino tem que ser saudável, acima de tudo. Então a gente não pode só apagar incêndio. O que seria apagar incêndio? É uma demanda absurda, que a gente tem várias coisas para fazer e a gente sempre fica preso em alguma coisa, porque a gente tem 2 designers que estão trabalhando numa coisa, outros 2 em outra, aí são 2 áreas que estão sendo trabalhadas, mas tem outros ministérios que estão pendentes, né. Então essa constância que a gente consegue abraçar tudo, né? E fazer as coisas da maneira mais saudável possível. E para isso acontecer, agora a gente vai para uma mais prática, né? Da maneira mais prática, que tudo começa com o briefing. Não sei se muitas pessoas estão familiarizadas com essa palavra, eu acho que sim, porque já é uma palavra muito usada aqui, que veio da publicidade, o que é o briefing? O briefing, ele é todas as informações de um projeto, de uma campanha, para ela poder ser realizada. Então, a gente tem insistido nessa cultura do briefing, principalmente na Lagoinha, para a gente ter uma comunicação mais eficiente. Uma das dores que a gente detectou que estava acontecendo era a comunicação entre ministérios e a nossa área criativa, né? Na verdade, era uma pirâmide, né? Eram 3 áreas. Então, era os líderes, né? Os pastores, os ministérios e o criativo. Então, sempre tinha um erro de comunicação aí. Ou os pastores iam direto para a gente, ou então os pastores falavam para o ministério, mas chegava meio distorcido para a gente no corredor, o WhatsApp. E a gente viu que isso atrasava muito a produção, porque às vezes chegava uma coisa para a gente produzia e chegava no pastor, aí o pastor talvez tinha mudado de ideia ou estava faltando alguma informação que não tinha chega para a gente, que não tinha chego para a gente. Então a gente viu que o briefing era necessário para a gente poder criar alguma coisa que fizesse sentido, né? Porque senão era sempre uma coxa de retalho que não fazia muito sentido. Então, o briefing, como que funciona? Ele não. Se você pesquisar, na verdade, na internet, tem vários exemplos de briefing, mas o briefing em si, ele não tem
uma regra, né? Vai depender muito do que vai funcionar para sua comunidade, para sua igreja local. Então, às vezes, você vai ter que adaptar ferramenta e tal. Na Lagoinha, a gente tem um aplicativo, né, que chama Asana, que é por ele, linkado com o Google Forms, que a gente faz essa triagem do briefing, né? Então, o briefing, o que que é? É esse conjunto de informações do ministério ou do cliente que é a primeira parte, sabe? Tipo assim, o que que é? É uma festa, é um evento, o dia que vai ser, a data que vai ser, o público, quem que tem que comparecer, quem que a gente quer atingir. E nesse briefing, aí depende muito da comunidade que você está inserida. Geralmente pode ser o atendimento, né? Na área de publicidade tem um responsável, um profissional de atendimento que faz essas perguntas. Ou então é o próprio diretor de arte que vai fazer essa função, que é sentar com o cliente, com o ministério, com o pastor, pegar esse briefing. Legal, a gente vai ter esse evento, a gente vai ter essa festa, a gente vai ter esse culto nesse dia, nessa data, nesse horário. Legal. As pessoas que vão precisar vir são essas. Você tem alguma cor que você quer usar? Você tem algum objeto, algum elemento gráfico? Você já tem alguma coisa pré-estabelecida na sua mente? Você já tem alguma ideia do que você quer? Então, e a gente às vezes tem medo de perguntar essas coisas, né? Porque parece que a gente não está fazendo o nosso trabalho. Mas, na verdade, a gente só vai conseguir fazer nosso trabalho a partir do momento que a pessoa passar para a gente qual que é a expectativa dela para o nosso trabalho. Então, porque senão a gente sempre vai estar abaixo da expectativa. Sempre vai ter, pode ter uma alteração? Não gostei da fonte, pode aumentar o logo, pode mudar a cor. Tá legal, mas não tá bem o que eu esperava. Então a gente sempre coloca nesse formulário as referências que a pessoa quer. Então, tá, o que que você quer? É uma festa country. Legal. Eu posso já ter alguma coisa em mente. Tá, eu posso fazer isso. Mas, se não tiver alinhada com a expectativa do ministério, a gente vai fazer um trabalho redobrado, a gente vai ter que refazer. E isso é muito desgastante, porque é um castelo de carta, né? A gente vai colocando uma carta em cima da outra, e se lá em cima der alguma coisa errada, vai cair tudo. Então a gente vai ter que começar tudo de novo. Então o briefing é muito importante para a gente ter essa linha guia, né? Que é como que o projeto ele vai funcionar. E o diretor de arte é o responsável por isso. Então ele que vai, antes de chegar no designer, o pastor não tem que chegar no designer, ele tem que chegar em você, como diretor de arte, e passar as ideias para você. Você pode trocar uma ideia com ele nessa reunião mesmo, dar suas opiniões. Como eu falei, o diretor de arte, ele é uma posição de liderança. Então, no meu ver, ele já tá. Ele pode conversar com o pastor sem medo nenhum. Porque ele que vai liderar a partir daí. Depois que o pastor te passar tudo que ele precisa, tudo que ele quer, você vai ter um momento sozinho, onde você vai começar a produzir as ideias. Então você precisa ter esse fluxo, né, para canalizar mesmo todas as ideias. Então o diretor de arte é responsável por isso. E a partir desse briefing, que vem, eu acho que é a parte mais temida de todos os criativos, que é a inspiração. A pessoa, o pastor, o ministério me passou tudo que ele quer, ele passou, eu quero exatamente assim, fotos, referências, montagens mirabolantes, e eu preciso fazer tudo que ele pediu? Olha, a minha resposta vai ser depende. Depende da liberdade que você tem, depende da hierarquia, depende de várias coisas. Mas a gente tem que pensar o seguinte: como diretor de arte, como profissional criativo, a gente tem as nossas qualificações. Então, a gente não pode como que eu posso dizer isso? Se deixar se inferiorizar. Então,
Não é só porque você é um criativo ou porque você está debaixo dessa liderança, você precisa seguir à risca, obedecer à liderança, sim. Mas você pode expor as suas ideias, expor a sua o seu modo de pensar, a sua visão como criativo é diferente de um pastor. Se o pastor ele não está inserido nessa área criativa, você pode passar a sua visão, suas opiniões, de concordar ou não concordar. E se ele falar, não, vamos seguir assim, beleza, vamos seguir assim. Mas a partir do que você tem, você precisa formalizar isso para fazer uma coisa direita. Eu sei que eu estou dando muitas voltas, mas vai fazer sentido. Porque, como design gráfico, eu já tive muitos pedidos de, tipo, por exemplo, eles me dão uma referência, olha, eu quero exatamente assim, copia. E eu tive que ter essa conversa. Olha, como um criativo no meu cristão, eu não vou fazer uma cópia, porque eu acho que a gente tem muito mais do que agregar. Então a gente pode fazer um pouco diferente. Para o público deles pode funcionar, mas para a gente não. A gente está buscando um outro caminho. Então a inspiração, ela tem que vir do briefing, porque você tem que entender o que a pessoa precisa. Ela pode falar que quer uma coisa, mas ela precisa, ou o público-alvo precisa de outra coisa. Eu vou ser um pouco mais prático aqui também, tá? Porque eu sei que a teoria, assim, ela meio que pode parecer meio confusa. Mas a inspiração dificilmente, quase nunca, vem do nada. É muito raro você ter essa epifania de alguma ideia que vem assim, meio que pronta. Muitas vezes a gente tem que sentar no computador, ficar procurando no Pinterest, no Behance, em livro, onde quer que seja, por alguma ideia, por alguma fagulha, né, de inspiração. E pode ser cansativo. Mas uma, é uma dica, assim, que eu aprendi da Carrie. Carrie Acevedo, ela é designer gráfica e diretora de arte da Vu Church. Não sei se vocês conhecem, ela é aqui de Miami. Eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. E uma coisa que cara, ela abriu a minha mente, assim, foi sobre ter uma biblioteca de referências, sabe? O que seria essa biblioteca de referências? Não, você não fica preso só. Eu preciso fazer uma arte para um culto de ceia. O que eu vou fazer? Vou lá no Pinterest e coloco culto de ceia, igreja. E eu procuro o que as pessoas já fizeram. Isso é legal para você ver o histórico, né? Para você ver o que já se foi feito. Mas a inspiração ela pode vir de qualquer lugar. Desde que você vai numa loja de roupa e vê uma estampa muito legal que você não sabe para que vai servir isso, mas você gostou da ideia. Você vai na livraria e vê um livro muito legal, uma capa super diferente, e você não sabe o que é isso. Então, todas as referências que você vai guardando, elas vão de alguma forma meio que se mesclar dentro de você, para em algum momento, em algum projeto, você pensar, cara, eu tenho salvo uma coisa que eu acho que pode funcionar. Então, sempre esteja preparado, sabe? Então, essa biblioteca de referências é realmente você ter uma bagagem, não só de arte, de igreja e tal, mas é realmente você consumir cultura, você ter uma bagagem, porque você nunca sabe quando vai precisar. E pelo menos para mim, alguma ideia ela sempre surge na mistura de duas ideias. Dificilmente eu vou achar alguma coisa que já tá pronta. Cara, é isso. É isso que eu vou fazer. Então, exatamente, o Leonardo Oliveira falou ali, é roubar como artista. Não é exatamente roubar, mas eu entendi o que é. Aquele livro é muito legal, inclusive. Mas realmente é isso, é você ter na sua mente, na sua biblioteca interna, por exemplo, o meu Pinterest, ele é cheio de coisas
desde roupa de moda até móveis, porque já tiveram momentos que eu precisava criar alguma coisa, que eu queria criar alguma coisa um pouco mais diferente, assim, e foi o design de um móvel que me deu, sei lá, as cores que eu precisava, que me deu a textura, que me deu as formas geométricas. Então são coisas do dia a dia, não só de igreja, que me fizeram ter inspiração. E agora o próximo slide, eu acho que é uma das frases assim que eu acho é o que me fascina na área de criação. Que Jesus foi mestre em subverter referências em suas parábolas. O que significa isso? Se você for ver as parábolas de Jesus, todas elas são exemplos, são histórias do cotidiano, são coisas que não estão relacionadas a nada a mensagem que ele queria passar. Então, todas as imagens que ele utilizava eram de fazendeiros, eram de pessoas normais, e é exatamente isso que eu acredito como artista. A gente usa do cotidiano, a gente usa do mundo que Deus criou para a gente poder produzir. Então, eu discordo muito quando as pessoas, principalmente em algumas igrejas, assim, falam, cara, é muito conceitual isso aí. Acho que não vai funcionar pra gente, é muito conceitual. Por que é conceitual? Qual que é o significado de conceitual? Vamos começar por aí. É você ter algum significado por trás, você ter algum conceito. E tudo precisa ter um conceito para existir. Então, desde o momento que você tem uma arte de ceia que tem um pão com vinho, isso já é ser conceitual. Então a gente precisa parar de ter esse medo, né? Nossa, eu acho que é muito conceitual. Porque senão a gente só vai virar uma máquina de reproduzir. A gente não vai ter uma intenção no que a gente está produzindo. E o diretor de arte, ele precisa ser essa pessoa que ele vai ter que conceitualizar tudo. Então, não tenha medo de trazer um conceito, porque o conceito, ele que vai trazer uma base para o que você está fazendo. Desde o momento que você está pensando numa ideia, tá, country, o que é country? Por exemplo, uma festa country de voluntários. O que é country? O que está no cerne? Eu vou lá nos filmes de Velho Oeste e ver o que estava sendo feito, sabe? Porque às vezes o pôster de um filme vai me dar uma ideia. Exatamente, o conceito nasce no ordinário. E é exatamente isso. A gente precisa ter mais intenção. Isso está mudando bastante de um tempo para cá. Eu vejo que a comunidade de criativos, né, cristãos, eles estão tendo uma postura um pouco diferente. Eles estão trazendo mais essa chama, eles estão trazendo mais esse significado que um mundo assim, né? Quem não é cristão já faz isso há muito tempo. Desde a ditadura, que músicas eram escritas de uma maneira, né, para não serem vetadas, enfim, tudo tem um significado, tudo tem um conceito. E não é só porque a gente é cristão que a nossa mensagem é o evangelho, são as boas novas, que precisa ser só isso. Então, eu acho que a gente está começando a acordar, a gente está começando a entender, na verdade. A gente está se permitindo a escutar mais o Espírito Santo e ir para essas outras vertentes, né? A gente começar a usar o evangelho de uma forma mais subjetiva, eu acho. Não ser tão comum, né? O que é padrão, que é um arquétipo de cristão. Então, o diretor de arte, ele precisa estar na veia dele.
porque para ele poder criar conceitos, para poder passar para os profissionais que estão debaixo dele, isso é muito importante. Que aí vão, a partir desse conceito estabelecido, uma vez que essas temáticas abstratas estão estabelecidas, é preciso manter a coerência estética do projeto. Então, vocês podem ver que é uma linha que vai subindo. Direção de arte, ele imaginem que é Moisés, né, trazendo direção para o povo. E direção de arte é isso. Você conversa, tem uma reunião com o briefing, você estabelece algumas ideias, conceitos, ideias, e você precisa fazer com que aquilo faça sentido, para você poder produzir alguma coisa. Então, a direção de arte, além de ser o líder, né, que vai demandar tarefas, que vai ser esse porta-voz, ele precisa ter essa coerência em todo o projeto. Aí a gente já vai para uma parte um pouco mais técnica, né? O macro é uma tela vazia, sua equipe, os pincéis e a tinta. O que isso significa? Como eu posso falar isso de uma maneira... O diretor de arte não necessariamente ele vai ser o cara que põe a mão na massa. Essa é a grande verdade. Quanto mais a igreja crescer, quanto mais a comunidade, a empresa, não importa onde você está inserido, ela for maior, ela crescer, o diretor de arte ele não vai ser a pessoa que vai sentar lá no computador, que ele vai abrir o Photoshop e vai, de fato, criar. E isso é muito difícil. As pessoas, quando acham, né, diretor de arte, eles acham que é só sentar lá na mesa, mandar todo mundo fazer as coisas e vai ser uma maravilha. Mas às vezes é mais difícil do que você sentar no computador e você mesmo fazer. Porque tem a questão da comunicação, tem a questão de pessoas. A pessoa não tem a sua mente. Da mesma forma que você vai ter que entender o que o pastor quer e traduzir isso, né, de forma visual, você tem que já pegar essa tradução e fazer um sumário para o designer, para os outros profissionais fazerem isso. E você não vai estar mexendo nisso. Então, é um desafio muito grande como diretor você ter essa habilidade de comunicar, essa habilidade de sumarizar todo o conceito, todas as informações que você já tem, né? Passar para as outras pessoas. Você consegue enxergar um macro, você consegue enxergar todas as informações que estão no briefing. Você conversou com os pastores, você conversou com as pessoas do ministério, você tem uma bíblia, né, de informações dentro de você. Mas a sua equipe que vai ser o pincel e a tinta, você está fornecendo os materiais, você está fornecendo a tela, só que são eles que vão ter que produzir. Então, e você não pode estar sempre em cima da pessoa, com a mão no pincel, na mão da pessoa e ir fazendo, entendeu? Então, o diretor de arte, ele precisa ser muito comunicativo, ele precisa ter uma clareza no falar, ele precisa ter um entendimento de liderança mesmo, para que todo o projeto faça sentido. E entender que não é ele, não é só ele. O ministério é todo mundo. Então, é um povo, né, com vários tentáculos que precisam funcionar juntos. E propósito é um guia, não um ditador, como eu falei. O conceito, o que se diz que é conceitual, ele não é uma coisa que vai te engessar, que é um dos desafios que a gente tem tido dentro de Lagoinha para passar a informação para as outras pessoas, para os outros líderes de ministério, porque as pessoas podem achar que tá meio que tá engessando, né? Então, eles acham que é só fazer uma
uma arte e tal. Mas não, esse conceito ele vai guiar. E guiar não é você simplesmente mandar, não é simplesmente você falar não é para fazer outra coisa, é para falar o que é para fazer o que eu falei. Não, você vai dar direção e o design gráfico, um profissional que for que esteja debaixo de você produzindo aquela tarefa, ele vai produzir aquilo não porque você está mandando ele fazer, mas porque você passou para ele o que o ministério precisa, entendeu? Então a figura do guia é você mostrar o caminho, mas a produção, o caminho vai ser trilhado por outra pessoa. E você vai ter que estar lá em cima no seu farol, fazendo outras coisas e tendo certeza que ele vai seguir para o caminho certo, porque é você que vai ter que apresentar o produto final. Então, é realmente ser uma mãe, ser um guarda-chuva. O diretor de arte não é um ditador que manda. Ah, não deu errado, o designer fez errado. Não, o diretor de arte passou o que era para fazer de uma maneira equivocada. Então, o diretor de arte, ele tá à frente, ele é o porta-voz dessas pessoas. Agora, para outra parte prática, né? A gente tava muito na teoria. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, eu venho implantando isso, eu gosto muito de trabalhar com o mood board. No começo, eu vou ser sincero para vocês, eu achava que era um meu perca de tempo, porque, cara, por que que eu vou perder, sei lá, uma, duas, três, um dia inteiro procurando por foto, procurando por referência e colocando tudo numa pastinha? Pra quê? Qual que é a intenção disso? É mais fácil eu ir lá no Photoshop testando, mais fácil. Só que aí você vai ter a visão daquilo, as outras pessoas não. E era muito difícil para mim mostrar para o meu líder, para outras pessoas, o que eu estava fazendo, o que eu queria mostrar, quando eu mostrava só o resultado final. Porque o mood board, o que é o mood board? Num, no mais simples linguajar assim, é você pegar um monte de fotos e colocar tudo junto. Colocar várias fotos de referências, de linguagem, de imagens, de atmosfera de um projeto. Eu vou mostrar para vocês em primeira mão, só para vocês conseguirem entender um pouco melhor do que eu tô falando, do que é o mood board, o que a gente faz como Lagoinha, né? A gente estabeleceu que todo mês a gente vai trabalhar a identidade de uma maneira diferente, né? Todo mês ele tem um tema específico e a gente trabalha dentro daquele tema a identidade de tudo, né? De cultos, de eventos. Então, tudo é guiado por essa identidade que a gente produz. E era muito difícil para mim, né? Passar para outras pessoas, aí eu entendi a dificuldade, porque tudo que a gente produz como Lagoinha, a gente precisa passar isso de alguma forma para as outras igrejas. Para as outras igrejas também poderem produzir. Então, eu fui obrigado a criar, né, esse mood board visual para as pessoas entenderem o que eu queria, o que a Lagoinha queria transmitir. Então, esse, por exemplo, foi uma apresentação, né, um pedaço da apresentação que a gente criou para o mês de julho, se eu não me engano, do ano passado, que o tema era a natureza. Então, ali na primeira página, a gente criou um texto, né, explicando qual que era a intenção desse tema de natureza. E a gente veio e trouxe algumas imagens, né? Então, a gente pegou, por exemplo, ali na terceira tela, tem as palavras-chave que a gente tirou desse texto, que a gente queria trazer com natureza, o quê? Madeira, verde, raízes, cavalo, animais, né?
criados para governar, semente e descendência. Essas são as palavras-chave que estão nesse texto que a gente queria transmitir, né, para aquele mês. E a partir dessas palavras, a gente criou, no segundo slide, o mood board, que são realmente as imagens de elemento. Então, o que eu queria que essa identidade de natureza parecesse? Queria imagens de cavalo, queria imagens de planta, eu queria alguns gráficos, então ali é que não dá para ver porque está muito pequeno, mas eu peguei, por exemplo, imagens são gráficos, né, eu esqueci o nome do bicho, mas é tipo de caracol, então a casca do caracol era um gráfico que mostrava, tipo, como ele era perfeito, são vários gráficos e tal, e eu queria usar isso como elemento gráfico, né? Para vocês verem, eu queria fugir totalmente do que se fala de natureza, que é só a plantinha. Então, a gente tem a planta, a gente tem por exemplo, natureza, planta, verde, beleza. Mas como que a gente pode explorar isso? Então, é muita pesquisa. Direção de arte, gente, é mais pesquisa do que produção. Porque a produção ele é o final, ele é o resultado final. Você só vai conseguir produzir alguma coisa a partir do momento que você tem uma ideia. E você só vai ter essa ideia a partir de pesquisa. Então, diretor de arte, é por isso que eu falo muito das referências. Isso te poupa muito em pesquisa. Isso te poupa muito de você realmente gastar um tempo que você poderia estar trabalhando e focando em outros projetos, em outras coisas. Para não ser tão simplista, entendeu? Principalmente com profissionais que estão começando na área agora. Eu sei que, principalmente nas igrejas, né, em comunidades, igrejas locais, às vezes o design gráfico, ele nasce, né, ele começa de uma necessidade da comunidade, da igreja. Às vezes a pessoa não estudou para aquilo, e tá tudo bem, todo mundo cria. Então todo mundo é criador. Só que quando a gente é tão imaturo assim, né? A gente tá no começo dessa jornada, a gente quebra muito a cabeça. E é muito difícil de você criar alguma coisa assim. Porque sempre vai ser no erro, no erro, no erro. Você vai acertar uma coisa, mas você precisa mudar. Teve algum erro, então erro, erro, erro. E quando você já tem esse entendimento de pesquisa, de estudo, isso te abre muitas portas internas, sabe? E eu quis mostrar para vocês essa apresentação a gente faz isso todo mês, tá? Então essa apresentação é algo que a gente não abre mão, porque é uma forma da gente mostrar para as outras pessoas, além de mostrar o trabalho que é por trás, a gente mostrar o porquê que as outras igrejas precisam seguir, né? E tudo isso é trabalho do diretor de arte. Aí, como eu disse, o diretor artístico é o líder. Ele que vai ele que vai fazer a supervisão de tudo, né? Então, ele que vai escolher as fontes, né? Então, ele que vai ter certeza que as fontes estão sendo usadas, que você precisa criar pastinha lá no Drive com todas as fontes. Então, é o diretor de arte que ele precisa ter esse cuidado de liderança mesmo. E é isso, gente. Eu acho que eu consegui passar o grosso, assim, do que é ser um diretor de arte. Então, muito obrigado pela oportunidade. E acho que a gente vai abrir para perguntas agora, certo? E aí? Mano, caraca. Bom, obrigado pelo papo, né? A gente vai abrir para as perguntas, estava anotando aqui as coisas.
Caramba, é muito louco pensar isso, de tipo, o que você falou é verdade, de que, principalmente nessa questão de conceito, quando as pessoas, eu lido muito com isso também, quando a gente lida com pessoas que não são dentro dessa área criativa assim, fala, eu quero fazer, que nem você deu exemplo, eu quero fazer uma festa country. Tá, o que que precisa? Precisa de textura de flanela, coisa quadriculada e chapéu de cowboy. Aí você tenta trazer o conceito, alguma coisa assim, muitas vezes você está complicando demais, ou você, como posso dizer, você complica para passar para outras pessoas essa ideia. Isso que você ensinou agora do mood board é muito, muito, muito legal. Porque é algo que eu já conhecia, por exemplo, no meu caso, né? Algo que eu já conhecia, mas eu nunca tinha pensado, tipo, não, A gente vou acha que não se colocar na. aplica pra gente, né? A gente não Exatamente. entende. Uhum, exatamente. Tipo, cheguei a fazer moodboard na faculdade e tal, e na hora de colocar em prática eu esqueci que eu podia usar. Deixa eu ver se o pessoal mandou aqui. E, mano, eu achei incrível, tô chocado, de verdade. Essa questão de alinhar a expectativa também é muito importante, né? Porque muitas vezes nós, como pessoas criativas assim, a gente tem e às vezes até essa questão do conceito, a gente pega uma palavra, começa a imaginar os significados, ou as coisas que elas podem trazer, e a gente vai por uma linha totalmente diferente daquela que é esperada pela pessoa que está passando aquela responsabilidade para a gente. Então, é legal também que você falou, alinhar as expectativas, sentar e falar, não, o caminho que é esperado desse evento, dessa agenda, disso aqui, é esse aqui, então o caminho criativo que a gente tem que seguir é esse. A gente meio que vai no automático, assim, como design gráfico, assim. Tipo, a gente acha que tudo que precisa, que manda pra gente tem que fazer. O nosso trabalho é fazer. E eu acho que a Uhum, gente tem um pouco mais de autonomia. A gente vai, se não tiver jeito, se o cliente, pastor, insistir, a gente vai fazer. sim. Mas a gente tem uma autoridade, assim, pra gente trocar essa ideia. Às vezes a gente abre a mente também do pastor, do líder, para alguma coisa que ele não viu. Então é legal a gente ter essa troca assim de informação. Teve essa pergunta aqui. Atualmente, sua equipe, ela tem quantas pessoas? Tipo, quantas pessoas estão ali debaixo da sua liderança? Bom, atualmente assim é uma pergunta interessante porque vai depender muito. A gente nunca vai estar satisfeito, né? Sempre é muito Uhum, trabalho para poucas pessoas. uhum, Mas atualmente comigo a gente tem a Julia, que ela é o nosso atendimento, então ela tá junto comigo nessa parte do briefing, ela que recebe uhum, todas as informações. Eu participo de reunião quando precisa e tal, mas ela que pega as informações. E aí, sim. debaixo debaixo de mim, a gente tem um motion designer e dois designers gráficos. Uhum. Então, abaixo de mim, assim, são três pessoas. 3 pessoas. Legal. É, É legal saber também são responsabilidades divididas, né? O pessoa que é responsável por captar a mensagem e entender o briefing é uma pessoa só, aquela só a função dela. Isso é legal. Uma coisa que perguntaram aqui, se você percebeu muita diferença entre os criativos que estão aqui no Brasil e quando você foi para os Estados Unidos, a forma com que eles trabalham, a forma com que eles lidam com essa questão de serviço, até outra coisa que o Mike perguntou aqui, essa coisa do voluntariado na igreja ou ser funcionário na igreja, assim. bom, em relação à função criativa mesmo, eu vejo que os Estados Unidos, principalmente, né? Eu não sei em outros lugares, mas aqui eu acho que a cabeça das pessoas é um pouco mais aberta em relação a. A gente tem um estigma muito grande no Brasil assim, tudo é do mundo. Muita coisa é do Uhum, mundo, a gente não vai ter isso na igreja.
E aqui eu Uhum. vejo, agora já está muito diferente, mas aqui nos Estados Unidos eu vejo que as igrejas elas produzem muita coisa, entre aspas, mundana, assim, que ela tem uma cara muito que não é evangélica, Sim, com esse conceito cristão, mas que vai atingir um maior público, né? Então você vê, sim. por exemplo, qual que é? É a banda de jovens da Elevation Church, por exemplo, a Youth. Uhum. Você vê que a pegada dele, se você vê o disco no Spotify assim, você não fala que é cristão. Porque eles têm uma Sim. pegada muito diferente. Eu acho que a gente ainda está muito preso nessa caixinha. Ah, música cristã é isso, igreja cristã é isso, Sim, é então isso. a arte vai ser assim. Então eu acho que aqui É, está um pouquinho mais disseminado, assim. é uma coisa que até o Felipe Guga, a gente teve uma reunião com ele aqui, uma aula com ele aqui de manhã, e ele fala sobre isso, de que ele faz arte, ele é um ilustrador e transmitir os princípios cristãos através de uma arte que qualquer pessoa possa ter na parede dela, que qualquer pessoa Exatamente. possa ter que qualquer pessoa possa ser alcançada por aquilo. E você está abrindo, que nem você falou, alcançando um público muito maior do que aquele que alcançaria se você se mantesse na caixinha de criatividade cristã, vamos dizer assim. Isso é É... pensar em quem que você está atingindo, porque você não vai se limitar a pessoas que já são cristãs. Isso que é um erro, né? A gente Uhum, tem que alcançar as pessoas que não são cristãs sim, do que só fomentar quem já está lá dentro, né? Tem sim. outros profissionais e outras coisas que estão para esse público. Uma coisa que eu tenho aprendido também é que ver não só as redes sociais, mas as mídias, os materiais produzidos para a igreja como um todo, como uma forma de evangelizar e de alcançar outras pessoas. Não é só como informes de eventos. A rede social não é informe de evento para a pessoa que já é da igreja. Não, é Exatamente. para alcançar outra pessoa. É aquela importância de você fazer um conteúdo que seja, tipo, não só um conteúdo, mas um visual que seja bonito e que a pessoa tenha vontade de compartilhar para alcançar outras pessoas também. Caramba, Exatamente. caramba, tô chocado aqui. Que bom. Não, isso abriu muito a minha mente também. Isso meio que mudou assim, a forma que eu penso como arte, como eu penso em adoração a Deus. Uhum. Evangelismo mesmo mudou muito a minha cabeça. Caramba, mano, a gente vai terminar já. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Tipo, foi uma horinha, eu Eu que sei que o tempo é agradeço, corrido, mano. mas é enriquecedor, de verdade. E eu quero orar agora para a gente terminar, orar por você também, agradecer por essa oportunidade, né? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula que nós tivemos, Senhor. Muito Amém. obrigado porque o Senhor tem capacitado pessoas não só para Amém. agir e servir na igreja delas, mas para ensinar essas pessoas também, para ensinar outras pessoas, Deus. E eu agradeço a Ti pela vida do Patrick, agradeço a Ti pela aula que ele trouxe aqui para nós, Senhor, que o Senhor venha capacitar ele a cada dia mais, que ele venha sempre querer aprender e buscar mais profundidade em Ti, que o Senhor venha fazê-lo prosperar nos projetos, Pai, e que ele venha sempre manter esse coração de servo que ele trouxe, que ele tem para vir aqui ensinar para a gente, Senhor. Muito Amém. obrigado pela disponibilidade dele, e que, Senhor, ele venha ser Amém. honrado porque ele veio aqui nos honrar com esse conteúdo, Deus. Muito obrigado. Obrigado. Acho que é isso. Amém. Obrigado. A honra foi nossa, Muito mano. obrigado Muito pela obrigado. oportunidade. Espero que tenha servido de mudança de chave mesmo para muita gente. Eu tô inspirado, de verdade. Amém, mano. Essa que é a intenção. Ah, beleza. Então, gente, a gente tem mais um tempinho aqui. Fui informado pela ajuda dos universitários que a gente vai ter mais um tempinho. Ah, legal. Se quiser abrir É, para mais perguntas. galera pode mandar
mais perguntas aí. Bom, perguntaram aqui como que faz para mandar currículo para trabalhar contigo. Gente, podem me mandar DM, assim, pra Lagoinha, podem mandar no Instagram da Templo. A É gente isso. precisa muito de voluntários, então a Tem gente quer até essa abraçar todo pergunta mundo. aqui. Como que surgiu a agência Templum? Tipo, a ideia dela e a execução também. Então, a Templum surgiu dessa fusão, né, que a Lagoinha fez entre os campos, né? Então a gente tinha o Lab, que era a área criativa, né, da Uhum, Lagoinha aqui nos Estados Unidos, e lá no Brasil eu acho que era a Container. Então, aí quando a gente fez essa fusão, né, das lideranças, que as Lagoinhas iam trabalhar em conjunto, assim, na parte uhum. criativa, a Templum foi formada para ser realmente esse templo, né, de que a gente vai disseminar o visual, né, a identidade criativa da Lagoinha. Então foi nessa fusão mesmo para unificar. Caramba, legal, interessante isso. Agora são o que era dois times separados, agora é um só, né? Exatamente. Ah, legal, legal. É, tem como você falar um pouquinho mais dela, tipo, como funciona o dia a dia, essas coisas assim? Não, com certeza. É, mesmo sendo unificada, né, dentro da gente é um pouco dividida assim. É, co- porque a gente é meio diferente o público, né? Tipo, dos Estados Unidos, do Brasil. Então, a Templo é uma só, né? Que ela abrange todo mundo, Uhum, mas as sedes são. Temos a sede do USA, dos Estados Unidos, e a sede de BH, né? Que é a do Brasil. Então, acima de mim, né, a gente tem o Fábio, que é o líder do templo dos Estados Unidos, e a gente tem a Mariana, que é a líder do templo do Brasil. Então, eles fazem essa conexão em reuniões, eles fecham pautas, e a partir daí eles vão mandando para a gente, né? É, uhum. a, as identidades do mês é criada por mim e pelo Hugo, que é do Brasil. Então a gente senta, a gente tem um grupinho, a gente senta e bola o que a gente quer transmitir pro próximo mês. É um trabalho em conjunto mesmo. Eu e ele, a gente faz pesquisa, a gente mostra fonte, mostra ideias e a gente vai construindo essa apresentação que eu mostrei, esse mood board junto. A Mariana, ela é jornalista, então ela ajuda a gente com o copywriting, esses textos que eu mencionei, é ela que faz. E, e é ela que espalha essa apresentação, esse mood board. Então a gente forma identidade visual, eu Juntos. crio, tipo, o assets, então, tipo, eu crio a primeira arte, né, de como Uhum. que ele vai funcionar, e aí eu mando para os meus outros designers replicarem para outras mídias, para outros cultos, e a gente coloca tudo isso no Drive, e eles que espalham para as outras igrejas. Então eles fazem essa comunicação direta com as outras igrejas. Legal, legal. É legal também que saber que você tem o trabalho. É claro que eu imagino que agora já seja um método de trabalho muito certo já, tipo, é claro que você confia nos seus designers, essas coisas assim, mas você também tem que ter o trabalho de corrigir aquilo que está dentro ou fora do padrão que você criou, né? Não, com certeza. Eu tenho um contato tipo direto assim com o nosso motion designer, porque o designer eu meio que eu crio ali, então não dá muito para fugir disso. Mas com o Ah, motion a gente já tem outra experiência, né? Então são uhum, animações, como que aquela identidade vai se comportar. Então eu dou muita liberdade para ele, tipo, ó, essa é a identidade. O que você acha que dá para ser feito com ela? ah, legal. Então, porque eu não tenho tanto conhecimento em motion assim, então eu prefiro que ele me mostre as possibilidades para a gente construir junto alguma coisa que faça sentido, né?
Então, mas é muito bom ter essa confiança, né, com quem você está trabalhando, porque meio que ele já lê minha mente, eu mostro para ele, dá para fazer isso, pô, Uhum, legal. Então, meio que já a gente vai. Mas a gente sempre tem que ir melhorando comunicação, acho que é o que mais uhum. pega, assim, é comunicação. Ah, legal. E. Só um minutinho. Então é isso. É isso. Eu agradeço você por ter vindo. A gente vai continuar aqui aprendendo. Muito obrigado por esse papo, mano. Foi uma Eu honra, que de verdade. agradeço. A honra é minha, mano. Obrigado, gente, pelo tempo de todo mundo.